Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Atendendo a vários pedidos, iniciaremos hoje uma playlist de resoluções de questões. Antes de iniciarmos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Iniciaremos a playlist com a resolução da prova para soldado da Polícia Militar do Tocantins, aplicada em 11 de 3 de 2018 pela banca AOCP, prova tipo 1. Questão de número 21. É correto afirmar que alternativa A, 13,5 é o número irracional, alternativa B, raiz de 3 é o número racional, o produto raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 27 não resulta em um número inteiro. Alternativa D. Raiz cúbica de 16 elevada à sexta potência é um número inteiro. E alternativa E. A soma 5 mais raiz quadrada de 11 mais 7 mais raiz quadrada de 11 resulta em um número irracional. Observação. Esta questão é uma questão de nível fácil. Ou, em outras palavras, questão mamão com açúcar. A questão cobra conhecimento de conjuntos numéricos. Observe. No edital, tínhamos o seguinte conteúdo de raciocínio lógico-matemático. Destacado em vermelho estão os conteúdos que foram cobrados na prova. E sublinhado o conteúdo referente à questão, ou seja, conjuntos numéricos, envolvendo números naturais, inteiros, racionais e reais. Aproveitaremos a resolução da questão para realizarmos uma rápida revisão sobre conjuntos numéricos. Números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Perceba, números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, A sobre B. Conjunto dos números naturais. Observe o conjunto dos números naturais. Perceba que ele começa com 0, 1, 2, 3 e é um conjunto infinito. Perceba, se pegarmos como exemplo o número 2, nós podemos escrever na forma de 2 sobre 1, pois embaixo do 2 existe um invisível. 2 é um número natural, porém ele pode ser escrito na forma de fração. Logo, 2 é um número racional. Vamos pegar como exemplo o número 6. O número 6 ele pode ser escrito na forma de 6 sobre 1. Ou seja, ele pode ser escrito na forma de fração. Logo, 6 é um número natural, mas também é um número racional. Conjunto dos números inteiros. Observe, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais e os números negativos. Se pegarmos o 2 como exemplo, podemos escrever o 2 na forma de fração, 2 sobre 1, logo 2 é um número inteiro e também é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Se pegarmos como exemplo o menos 3, o menos 3 também pode ser escrito na forma de fração. Logo, é um número inteiro e também um número racional. Curiosidade, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Sua representação remete à etimologia da palavra Zahl, que em alemão significa número. Observação. Um número é considerado inteiro quando não apresenta casas decimais. Ou, em outras palavras, os números inteiros são números que podem ser escritos na forma de A sobre 1, ou seja, possuem o denominador 1. Perceba que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Logo, todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o menos 3 ele é um número inteiro, mas ele não é natural, pois os números naturais é composto pelo zero e os números positivos. Logo, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ou, em outras palavras, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais. Lembrando que números racionais
são números que podem ser escritos na forma de fração. Logo, todos esses números eles podem ser escritos na forma de fração. Como vimos, o 0 pode ser escrito na forma de 0 sobre 1, o 1 pode ser escrito na forma de 1 sobre 1 e o 2 na forma de 2 sobre 1. Logo, todos podem ser escritos na forma de fração, portanto, são números racionais. Curiosidade: o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. A letra Q deriva da palavra inglesa quotient, que significa quociente, já que o número racional é o quociente de dois números inteiros. Observe os diagramas. Temos aqui o conjunto dos números naturais, representado pelo 0, 1, 2, 3, infinitamente, e temos o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números naturais mais os números negativos. Perceba que todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. O 2 é um número natural e também é um número inteiro. O 3 é um número natural e também é um número inteiro. Já o -2 é um número inteiro, mas não é um número natural. Perceba que o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais, pois todo número inteiro também é um número racional, pois os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Logo, os números inteiros é um número racional. No entanto, nem todo número racional é inteiro, pois, como havíamos definido, os números inteiros não possuem casas decimais, ou, em outras palavras, os números inteiros não foram divididos. Ou ainda, todo número inteiro pode ser escrito na forma de A sobre 1, que é igual ao próprio A. Mais alguns exemplos de números racionais. Os números decimais exatos, eles podem ser escritos na forma de fração. Logo, se podem ser escritos na forma de fração, são números racionais. Por exemplo, o 0,2 pode ser escrito como 2 sobre 10. Assim como o 0,06 pode ser escrito na forma de 6 sobre 100. Perceba que a quantidade de casas decimais é a quantidade de zero nesse exemplo. Uma casa decimal, um zero. Duas casas decimais, dois zeros. Os números periódicos, também chamados de dízimas periódicas, também podem ser escritos na forma de fração. Logo, também são números racionais. Observe, 0,333 infinitamente. Pode ser escrito na forma de 3 sobre 9. Perceba que nós temos aqui um número que se repete. O número 3 está se repetindo infinitamente. Logo, esse 3 é chamado de período. Temos aqui 0,2414141 infinitamente. Também pode ser escrito na forma de fração. Perceba que neste exemplo, o período é formado pelo número 4 e pelo número 1. Atenção! Todo número infinito periódico pode ser escrito na forma de fração. Repetindo, todo número infinito que possui um período, ou seja, uma parte que se repete infinitamente, ele é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Números irracionais são números que não podem ser escritos na forma de fração. Repetindo, não podem ser escritos na forma de fração, pois suas formas decimais consistem em números infinitos e não periódico. Não periódico. Exemplo de números irracionais. Número muito famoso, o número π, equivale a 3,141592,6 infinitamente. Perceba que este número é infinito e não periódico, ou seja, ele não possui um período, ele não se repete. Temos aqui 14,1592, ou seja, não temos um período. Temos aqui o exemplo raiz quadrada de 2, que é igual a 1,414213,5 infinitamente. Observe que também não temos um período, não temos uma parte que se repete. Raiz quadrada de 3 também é um número infinito, não periódico. Raiz quadrada de 5 é um número infinito, não periódico.
Todas as raízes não exatas são números irracionais. Ou seja, sempre que tivermos um número infinito não periódico, estamos diante de um número irracional. Resumindo, temos dois tipos de dízimas, a dízima periódica e a dízima não periódica. A dízima periódica pode ser escrito na forma de fração. Os números que podem ser escritos na forma de fração são números racionais. As dízimas não periódicas não podem ser escritos na forma de fração. Logo, são números irracionais. Observe, temos o conjunto dos números naturais que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Quando juntamos os números racionais mais os números irracionais, temos o conjunto dos números reais. Repetindo, o conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais é igual ao conjunto dos números reais. Voltemos à alternativa A. A questão afirma que o número 13,5 é um número irracional. Quando que um número é irracional? Você pode me responder. Quando não pode ser escrito na forma de fração, professor. Isso mesmo. Os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Portanto, vamos tentar provar o contrário. Vamos tentar provar que este número é um número racional. Ou seja, vamos tentar provar que este número pode ser escrito na forma de fração. Perceba que 13,5 pode ser escrito na forma de 135 sobre 10. Logo, é um número racional. Alternativa B. Raiz quadrada de 3 é um número racional. Nós já aprendemos que quando uma raiz quadrada é inexata, seu resultado é um número infinito não periódico, ou seja, seu resultado é um número irracional. Observe, raiz quadrada de 3 igual a 1,73, 20, 50, 8 infinitamente. Observe, o resultado da raiz quadrada de 3 é um número infinito não periódico. Logo, não pode ser escrito na forma de fração. Se não pode ser escrito na forma de fração, é um número irracional. Alternativa C. O produto raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 não resulta em um número inteiro. Observe que ele está afirmando que não resulta em um número inteiro. Vamos verificar. Usaremos aqui uma propriedade de radicais. Observe que temos duas raízes quadradas, ou seja, duas raízes de índice 2. Logo, poderemos escrever da seguinte forma. Tínhamos aqui produto de radicais, transformamos em radical de um produto. 3 vezes 27 é igual a 81, e a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Perceba que 9 é o número natural. E como havíamos falado, todo número natural é um número inteiro, pois possui como denominador 1. Repetindo, 9 é um número natural e também é um número inteiro. E a questão estava afirmando que não resultava no número inteiro. Alternativa errada, pois 9 é um número inteiro. Alternativa D. Raiz cúbica de 16 elevado à sexta potência. A questão afirma que é um número inteiro. Vamos analisar a alternativa. Atenção, esse 16 ele possui um expoente 1 invisível. Portanto, poderemos aplicar a propriedade de potência, ou seja, multiplicar os expoentes. Logo, 1 vezes 6 é igual a 6. Usaremos mais uma propriedade, onde iremos dividir o expoente do radicando pelo índice do radical, ou seja, 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. Temos agora 16 ao quadrado, que é igual a 256. 256 é um número inteiro. Portanto, a alternativa está correta.
Gabarito da questão. Por fim, vamos analisar a alternativa E. A alternativa afirma que esta soma resulta em um número irracional. Ela afirma que resulta em um número irracional. Façamos a análise. Inicialmente, vamos eliminar os parênteses. Observe que temos menos raiz quadrada de 11 e mais raiz quadrada de 11. Logo, podemos eliminar menos raiz quadrada de 11 com mais raiz quadrada de 11. O resultado é zero. Temos agora 5 mais 7, que é igual a 12. 12 é um número natural, é também um número inteiro e também é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Portanto, a alternativa está errada, pois ela afirma que é um número irracional. Logo, a alternativa está incorreta. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo e fiquem com Deus!